Pessoal, deixa eu falar para vocês agora sobre esse conceito de polígono de sustentação, tá? Que é o seguinte, vamos supor que eu tenho um plano horizontal, que é o meu corpo rígido, esse plano. Ele está na horizontal, apoiado em 5 suportes, tá? E esses suportes causam essas 5 reações aqui, P1, P2 até P5, né? Cuja resultante é a soma de todas, eu estou chamando de R, né? Que tem que ser igual a menos mg, né? A massa do plano, a massa dessa placa, vezes a gravidade, certo? Pela lei da soma das forças externas ser zero, né? Eu tenho 5 forças de reação e a força peso. Então, a força resultante de reação é essa força R, que tem que ser menos a força peso, né? Agora, onde está aplicada a força peso? Está aplicada no centro de massa. Daí todo mundo concorda, eu já falei no último vídeo, né? A força peso é como se estivesse aplicada no centro de massa. Portanto, a reação R também precisa estar aplicada nesse ponto, senão haveria torque, tá? E a placa acabaria entortando, acabaria caindo dos apoios, né? Para não causar torque, né? A força de reação precisa estar no mesmo ponto de aplicação que a força peso, né? Que é o centro de gravidade, né? Em consequência disso, né, o centro de gravidade precisa estar no polígono formado pelas forças de apoio, pelas forças de reação, tá? Ou seja, né, para você apoiar um plano horizontal ou qualquer objeto, né, sobre suportes, o centro de massa precisa estar dentro de um polígono formado pelos pontos de apoio, tá? Ou seja, o centro de massa é um ponto interno desse polígono, que por esse motivo é chamado de polígono de sustentação. Tudo bem? Uma observação sobre isso é que problemas com 3 pontos de apoio são determinados, ou seja, a gente consegue usar as equações da estática para achar as reações de apoio, tá? Se você tem mais de 3 pontos de apoio, em geral o problema está sobredeterminado ou indeterminado. Você precisa usar outras coisas, por exemplo, deformação elástica ou plástica dos objetos. É um tipo de assunto que vocês vão ver em mecânica dos sólidos, tá? Mecânica dos sólidos basicamente é a aplicação da estática a objetos que se deformam, tudo bem? Corpos rígidos só precisam de 3 pontos de apoio. Se você colocar um 4º ponto de apoio, o corpo rígido quebra, porque ele não consegue suportar um 4º apoio, a não ser em casos muito particulares, como esse daqui, né? Você pode colocar quantos apoios você quiser aqui, desse plano horizontal, desde que todos os apoios mantenham o plano na horizontal, né? Se você abaixar um pouquinho um dos apoios, ele não vai apoiar mais a placa, né? Tudo bem? E se você empurrar o apoio para cima, vai acontecer que outros apoios não vão ajudar em você e só 3 deles vão ser suficientes. É um caso para você pensar aí um pouquinho de por que 3 apoios são suficientes, tá? Fica como um exercício para você mentalmente se refletir, tá? É a mesma coisa que uma cadeira, né? Quantos pés um banquinho ou uma cadeira precisam na prática, né? 3, no mínimo 3, né? 3 pernas para uma cadeira seriam suficientes. A gente coloca um 4º para estabilidade. E por isso que as cadeiras e mesas ficam sempre balançando, né? Sempre não, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? É difícil, muitas vezes uma cadeira fica lá balançando porque um pé é mais curto ou mais comprido que os outros, né? E portanto só 3 são os que mantêm o plano fixo, o 4º é para dar mais estabilidade apenas. Tá bom? Já falei demais sobre isso. Até a próxima, onde a gente vai aplicar isso em problemas práticos, clássicos e interessantes. Tá bom? Até a próxima, então, e valeu!